Fala turma, tudo bem? Alcides Vieira aqui novamente para finalmente a gente fazer o nosso projeto estrutural no Revit. Aqui nessa aula você vai aprender a fazer a colocação dos pilares, a colocação das vigas, colocação da fundação, colocação das lajes, enfim, você vai aprender muita coisa a respeito de um projeto estrutural no Revit. Vou te mostrar todo o passo a passo que você precisa para criar um projeto estrutural de alta qualidade. Beleza? Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, presta muita atenção, vem comigo porque essa aula está muito boa. Só que, claro, vale sempre lembrar que se você não assistiu alguma das aulas anteriores, é muito importante que você assista, ainda mais se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você, eu só queria o projeto estrutural, então eu só vou assistir o estrutural. Não, assiste tudo porque tem muito conteúdo lá que vai te ajudar na aula de hoje. Beleza? Então, fica atento e presta bastante atenção. E mais uma vez, antes de a gente começar essa aula 4, eu quero dar um outro aviso aqui muito bacana que vocês vão gostar demais. É o seguinte, eu falei na aula passada que a gente vai abrir as inscrições da formação completa de Revit na próxima segunda-feira. E eu falei que vai ter alguns bônus. E a pergunta que fica é: Alcides, quais são esses bônus que você vai disponibilizar para a gente? Presta bem atenção. Eu vou pegar meu celular aqui, porque eu não quero esquecer de nenhum. É o seguinte, vamos lá. A gente vai abrir as inscrições na segunda-feira, às 9 horas da manhã. O link vai ser enviado nos grupos, vai ser enviado também no e-mail, vai ser enviado no Instagram. E as cinco primeiras pessoas que fizerem a matrícula, preste atenção, as 5 primeiras pessoas que fizerem a matrícula vai ganhar um livro muito importante que me ajudou muito na minha carreira profissional, que eu não vou falar agora qual é, mas é essencial que você leia. Seja você engenheiro, arquiteto, designer, o que for, vai ser essencial para você. E também vai ganhar uma caneca personalizada do seu curso. Se você é de engenharia, você vai ganhar uma caneca de engenharia. Se você é de arquitetura, vai ganhar uma caneca de arquitetura, de interiores, mesma coisa também. Beleza? Então, os 5 primeiros vão ganhar aí a caneca e também vão ganhar o livro. Beleza? Já fica ligado aí para você ser um dos 5 primeiros. Os 10 primeiros, aqui na verdade, esses 5 vão ganhar o livro, a caneca, os bônus de cursos que eu vou mostrar mais pra frente e também o desconto, beleza? Os 10 primeiros, os outros 5 que vinham da posição do 6º até o 10º não vão ganhar a caneca, mas vão ganhar o livro, beleza? Os 5 primeiros vão ganhar o livro mais a caneca, os outros 5 vão ganhar somente o livro, beleza? Passou disso, não vai ter bônus de livro e nem de caneca, mas vai ter um bônus muito especial que vale muito mais do que o livro e a caneca, que são os 100 primeiros. Todos os 100 primeiros que fizeram a matrícula na formação de Revit vão ganhar o bônus 1, a nossa formação completa de Lumion, onde vocês vão, tem um cabelo na minha cara aqui, onde vocês vão aprender a fazer renderizações realistas no Lumion e também a fazer a pós-produção no Photoshop, que aí vai mais para a galera de arquitetura e de interiores. Vocês vão aprender a fazer os vídeos, as animações em vídeos, você vai aprender a fazer as renderizações em imagens de cena interna, de cena externa, tudo isso de uma forma muito detalhada e avançada, do zero ao avançado. Para você ter noção, a nossa formação de Lumion, ela custa R$ 497, vocês vão ganhar de graça. E outra coisa que também vocês vão ganhar é a nossa formação de Navisworks. Alcides, que danado é Navisworks? Navisworks ele é um software BIM que projeta utilizando a metodologia BIM, só que ele não é responsável pela parte do 3D, que é a parte da modelagem, da criação do projeto. Ele é responsável pelo BIM 4D. Sim, o BIM 4D é responsável pelo tempo, a parte de planejamento. Então você aprende a fazer o planejamento da sua construção no Navisworks, planejamento em BIM. Então essa formação de Navisworks, ela custa R$ 397. A gente vai te entregar gratuitamente.
gratuitamente. Então você vai ter 497 mais 397. Então vai dar o quê? Vai dar 894, eu acho. R$894 de economia. 894? 894 reais de economia. Então, de bônus aí para vocês se profissionalizarem ainda mais. Beleza? E os 200 primeiros, passou dos 100, não vai ganhar mais esses bônus, mas os outros 100 vão ganhar aí, todos os 200 primeiros vão ganhar o desconto. Beleza? Passou disso, se quiser fazer a inscrição, pode fazer, porém, só fará com o preço cheio, que vai ser no valor de R$697. Só para lembrar, o valor do desconto eu vou revelar na aula de amanhã, que vai ser a aula 5. Beleza? Então, recado tá dado. Se você for fazer a sua inscrição, eu recomendo que você seja rápido, que você corra um pouco, que você coloque o despertador, porque aí você vai poder concorrer aos bônus e também você vai ter aí o seu desconto. Beleza? Então, vamos lá começar a nossa parte prática. Então vamos lá, turma. Vamos começar agora a parte prática da nossa aula 4, onde a gente vai aprender a fazer o projeto estrutural no Revit. Beleza? Então, aqui eu vou dar, antes de... mas antes de a gente começar aqui, eu vou dar algumas instruções a respeito do projeto estrutural, como é que a gente faz aqui o processo para realizar um projeto estrutural além do Revit. Beleza? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa ter é o projeto arquitetônico. Então, a gente precisa ter o projeto arquitetônico, porque é através do projeto arquitetônico que a gente vai desenhar a estrutura. A gente precisa respeitar a arquitetura e só em casos que realmente não tem o que fazer que a gente tem que colocar algum elemento diferente ou a arquitetura vai precisar de alguma modificação para que a estrutura possa ficar boa. Mas o papel do engenheiro é ele pensar em soluções para isso. Só que isso não exclui a função do arquiteto também não, tá? É muito importante que um arquiteto ele tenha pelo menos uma noção daquilo que ele está fazendo, ter uma noção das resistências de materiais, noção de comportamento, de estabilidade, porque isso é muito importante na hora que muitas vezes o arquiteto ele vai fazer pelo menos a locação dos pilares, que às vezes o arquiteto ele faz, ou ele pensar na estrutura, porque às vezes é feita alguma coisa que é totalmente irreal de ser construída. Muitas vezes a pessoa viaja na maionese e aquilo é algo que não dá. Por quê? Porque se o arquiteto ele tivesse essa noção da estrutura, ele conseguiria até fazer o projeto arquitetônico mais assertivo. Então, tudo aí vai entrar em conjunto e a parte de estrutura não envolve só o engenheiro, não. Beleza? Claro, o engenheiro é que vai dimensionar, é que vai fazer os cálculos e tudo mais, porém o arquiteto ele precisa ter uma noção. Então, é muito importante vocês assistirem essa aula. Beleza? Então, tem aí o projeto arquitetônico. Logo depois do projeto arquitetônico, eu recomendo também, a gente gosta, que já tenha também o projeto de interiores, porque já aconteceu, tá dando como errado aqui, porque o idioma ele tá em inglês, mas já aconteceu, muitas vezes não, mas já aconteceu de o projeto, ele veio o arquitetônico, a gente fez, depois que a gente fez o estrutural, que o cliente ele foi mandar para um design de interiores fazer o projeto lá e ele solicitou modificações na arquitetura. Mudou a arquitetura, acabou também mudando a estrutura. Então a gente acaba tendo muito retrabalho por conta disso. Então é bom sempre que tenha um projeto arquitetônico e de interiores para a gente partir para a estrutura. Depois que a gente faz isso, aí necessariamente que a gente vai começar o projeto estrutural, onde a gente faz a planta de forma. E o que é essa planta de forma? A planta de forma é onde a gente vai ter a dimensão dos elementos estruturais. A dimensão do concreto, a dimensão dos pilares, a dimensão da laje, a dimensão da fundação, a dimensão das vigas, a dimensão de todos os elementos para formar a nossa estrutura. E aí, quando a gente faz
essa parte da planta de forma, a gente parte para a fase... Opa! Cadê planta de forma? A gente vai para a fase da compatibilização. Então, o que é a compatibilização? É quando a gente junta todos os projetos, claro, arquitetônico, estrutural, interiores, instalações e tudo mais. E aqui, depois da planta de forma, viria as instalações. Só que não é o caso, que a gente não vai fazer aqui, mas viria instalações e depois a compatibilização. A gente vai juntar tudo e ver se não tem nenhum elemento se chocando, ver se tem alguma coisa que está uma por dentro da outra e a gente não percebeu. Por exemplo, um pilar dentro de porta, uma tubulação de esgoto passando por dentro de uma viga, que não foi preconizado isso daí antes. Então, a gente vai na compatibilização analisar tudo isso. Só depois de compatibilizar e ficar tudo ok, porque muitas vezes tem mudança na arquitetura, tem mudança em interiores, tem mudança na estrutura, tem mudança nas instalações. Só depois de a gente fazer isso é que a gente parte para o detalhamento. E esse detalhamento envolve a planta de armaduras, que é quando a gente vai adicionar o aço do nosso concreto. E essa parte de detalhamento de armaduras, ela é tão importante que a gente faça depois da compatibilização, porque senão a gente vai ter muito retrabalho, que já aconteceu aqui também. Já aconteceu aqui de a gente fazer a planta de forma e fazer logo a planta de armadura junto, e depois foi fazer a compatibilização. Aí viu que algumas vigas precisaram mudar a seção dela, ou seja, a espessura da viga precisou mudar. Mudou o pilar de localização, mudou a espessura também de pilar, mudou uma boa parte da fundação. Então todo aquele trabalho que a gente teve para detalhar a armadura foi jogado fora. Tudo aquilo foi jogado, tudo não, mas muita coisa foi jogado fora. E às vezes é melhor. Às vezes é pior você fazer um retrabalho do que você fazer do zero. Então, para que você não perca tempo com isso, é importante que a planta de armadura venha depois. E quando a planta de armadura ela é tão detalhada que porque a gente vai pegar o tamanho de cada aço, a posição que eles vão ficar, a quantidade. Então, tudo isso é mais assim, leva mais tempo. Então é importante que a gente faça quando já esteja um negócio bem definido, beleza? E aí depois da planta de armadura a gente faz o quantitativo, que já vem automático aqui no Revit, e a gente parte para a plotagem do projeto e execução da obra, beleza? Então isso daqui estou passando como um bônus, não estava nem no script passar isso daqui para vocês, mas eu acho que é importante para vocês terem uma noção de produtividade. Tudo isso daqui é sobre produtividade. Porque se você chega num estágio, você fala, não, eu fiz um curso lá na Vira Academy, e quando vê você faz errado, você faz num processo que acaba perdendo tempo. Então a gente não quer que as pessoas que passam por nós tenham esse tipo de trabalho, acabam sendo improdutivas. Então aqui a gente está prezando por isso. Então por isso que eu estou trazendo esse conteúdo além da ferramenta para vocês. Beleza? Então fica ligado nessa questão aí, nesse passo a passo que eu fui mostrando para vocês. E o que a gente vai fazer aqui no nosso projeto? No nosso projeto a gente vai trabalhar a parte da colocação das estruturas. A gente vai colocar as vigas, vai colocar os pilares, vai colocar a fundação, a gente vai colocar a laje. Só que, claro, a gente não vai ter o tempo suficiente para criar o detalhamento de armadura, para fazer as plantas de forma completa, com cota, com texto de indicação. Mas eu quero te dar uma ótima noção do projeto estrutural para você aprender a alocar essa estrutura no seu projeto, por conta do tempo. Só que, claro, se você for fazer a inscrição, a sua matrícula na formação de Revit, você vai aprender tudo isso. Tanto a parte da colocação das estruturas, também a parte do detalhamento da planta de forma, detalhamento da planta de armadura. Você vai aprender a colocar os aços, vai aprender a colocar a parte de telas. Muitas vezes tem aquelas telas da Gerdau, por exemplo. Então você vai aprender tudo isso daí, beleza? Sem falar dos projetos de instalações, instalação elétrica, instalação hidrossanitária, para que você possa fazer o projeto completo. Beleza? Mas aqui a gente vai se limitar
a isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é que no Revit, a gente vai utilizar aqui ó, as plantas estruturais. Ok? Nós temos aqui planta de piso, que a gente utilizou durante todo o curso. E agora a gente vai utilizar as plantas estruturais. Então, eu vou clicar nesse mais aqui. E eu já peço o seguinte. Atenção, atenção, presta atenção. Muito cuidado quando for mexer nas plantas estruturais. Porque às vezes você quer criar uma parede, por exemplo, na planta de piso. Aí você acaba criando na planta estrutural sem querer. Aí você cria a sua parede. E aí, quando vê, vocês não está aparecendo aqui na minha planta de piso. Por quê? Porque você criou na planta estrutural. Então não vai aparecer lá. E aí vice-versa, que muitas vezes acontece esses problemas. Então, sempre presta muita atenção nisso daqui. Sempre presta bastante atenção. Beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui o pavimento térreo. Abrindo o pavimento térreo, nós temos esses 3 projetos. E com isso, nós temos aqui que fazer algumas configurações especiais, beleza? Só que, antes de tudo, eu quero lembrar uma coisa. Esse projeto aqui, ele vai ser construído utilizando a metodologia do Light Steel Frame, que é uma estrutura de aço leve, onde todas as paredes, ou a grande maioria, elas são estruturais, porque são os painéis lá, os perfis metálicos, que fazem toda a estrutura. Então, todo o dimensionamento ele foi baseado na parte do Light Steel Frame. Aqui a gente vai fazer de concreto. Então, eu queria muito ter parado para dimensionar, não consegui ter tempo para isso, estou nem dormindo direito, mas eu queria ter tempo para isso, para ter dimensionado a estrutura, as dimensões certinhas, só que como não consegui por conta do tempo, a gente vai fazer aqui só uma colocação dos elementos mesmo, de forma assim, superficial, a parte da estrutura mesmo, a estabilidade. Então a gente não vai levar em consideração a questão de estabilidade mesmo da estrutura. A gente vai só adicionar os elementos. E eu vou te mostrar a criar os elementos e colocar aqui no seu projeto, para que independente do projeto que você for fazer, você saiba adicionar, beleza? Então isso é muito, muito importante aqui, independente se a gente vai pré-dimensionou isso antes ou não. O importante é que você vai aprender a fazer a locação. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero ver aqui. Ó. Primeiro, isso aqui, essas 2 linhas. Vou pegar a do meio. Essas 2 linhas aqui, o que são essas linhas? Se eu seleciono e coloco meu mouse em cima, olha só que já vai aparecer aqui, ó, separação de ambiente, o texto. Aqui em cima também no nome modificar, ó, separação de ambiente. Aqui, separação de ambiente. Então, aquelas linhas que a gente criou estão aparecendo aqui. Eu não quero isso. O que eu faço? Não quero que apareça aqui na minha planta de estrutural. Eu clico nela, clico com o botão direito e venho em ocultar na vista. Aí eu tenho a opção de ocultar esse elemento específico ou essa categoria. Quando eu coloco categoria, toda a linha de separação de ambiente que eu criar, ela não vai mais aparecer aqui. E é isso que eu quero. Então, seleciono aqui. Beleza? E aí, o que eu vou fazer também? Vamos dar uma revisada aqui. Eu vou fazendo na Tora com vocês, tá? Na Tora, não sei se muita gente conhece essa forma, essa linguagem aí, mas é fazendo agora. Estou fazendo aqui agora com vocês. Você vai digitar aí VG. V de vaca e G de, sei lá, de Gaiamun. Pronto. VG. Aqui vai aparecer aqui a nossa visibilidade de gráficos. E aqui ó, a gente está nessa vista. O que é isso daqui? Isso daqui é simplesmente, quando eu digito, por exemplo, esse VG na minha planta estrutural do pavimento térreo, eu vou definir aqui o que é que eu quero que se torne visível e o que é que eu quero que não se torne visível. Beleza? Então, eu vou marcar aqui essa opção de arquitetura também. Vou desmarcar de estrutura. E tem coisas aqui que eu não posso não querer que fique como um visível. Por exemplo, por enquanto aqui, escadas eu não quero, já está desativada. Se a sua estiver ativa, você desativa ela. Aí tem aqui, ó, equipamento médico, uma coisa que a gente não precisa, mas a gente não vai usar agora.
não vai ter nesse projeto, então tá tranquilo. A gente vai passando aqui só para conferir se tem alguma coisa ou não. Forros, fundação estrutural a gente precisa, janelas, a gente precisa também para saber onde é que está alocada, janela, porta. Mobiliário não precisa, então se você colocou as famílias aí, ó, desativa aqui essa parte de mobiliário. Paisagismo também, as paredes são importantes que a gente possa visualizar, mas deixa eu só desmarcar ela aqui só para eu ter uma ideia. Aí, ó, já assumiu as paredes, então eu vou marcar novamente. Não tem mais nada assim que por enquanto a gente venha precisar e retirar não. Qualquer coisa a gente vai ajustando durante a aula, beleza? Clique em OK aqui. Clique em OK, a gente vai começar a alocar a nossa estrutura. Para alocar a nossa estrutura, o que é que eu vou fazer? A minha subjacência ela está ativada aqui, ó. Eu não quero porque está aparecendo um pergolado e tal. Esse pergolado aqui ele está até aparecendo, eu não quero ele aqui não. Vou selecionar ele e vou ocultar na vista categoria. Pronto, ocultar na vista categoria. Por que não tinha ocultado ainda se eu tirei mobiliário? Porque ele estava na categoria de modelo genérico. E aqui, ó, quando eu vier no VG, olha só, modelo genérico está ativo. Ó. Quando eu desativar ele e clicar em aplicar, ele já some. Pronto, e aí ficou só a planta mesmo da casa. Beleza? Eu não vou desativar a minha subjacência não, vou deixar assim mesmo. Então, vamos lá. Aqui a gente vai na aba de estrutura e na aba de estrutura a gente vai ter os elementos estruturais que a gente precisa. O primeiro elemento estrutural aqui que a gente precisa vai ser as colunas. A gente vai começar criando as colunas, que são os nossos pilares. Para criar, você precisa ou clicar aqui ou digitar CL. Tanto faz. Então, seleciona aqui pilar. E a primeira coisa que você vai fazer é conferir se aqui em cima está a altura. Não deixa profundidade, vem em altura, ok? Então, a gente colocou aqui a altura. E aí a gente está no pavimento térreo. Isso quer dizer que a conexão superior vai ser essa daqui, ó. Então, eu vou colocar que vai do pavimento superior, do pavimento térreo até o pavimento superior. É isso que eu quero. Então, o que é que... Opa, eu acabei colocando aqui sem querer. E o que é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo é que um projeto ele é normal que tenham as linhas de eixo. É normal que tenha linha de eixos. Só que aí, aqui nesse caso a gente não vai adicionar a linha de eixo. Mas é normal que tenha os eixos do projeto e a gente pode adicionar já nos eixos prontos. Mas aí a gente pode adicionar também toda a estrutura sem precisar dos eixos. Só chegar aqui e clicar onde a gente quer esse pilar. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai trocar aqui esse pilar. E aí nós temos aqui várias dimensões de pilar aqui. Ó. Esse concreto, retangular, coluna. Tem várias dimensões. Beleza? Se liga aqui que é concreto retangular. A gente não vai usar essa quadrada não. Ok? Então... Vocês tem um 14 por 30 aqui, tem um 12 por 20, 12 por 40. Tem esses aqui também que o nome está em milímetros. E só que não tem nenhum que eu quero. E se eu quiser no meu projeto um pilar de, sei lá, 15 por 25? Como é que eu faço isso? É simples. Eu vou te ensinar aqui a você criar qualquer tipo de pilar, viga, laje e tudo mais, beleza? Então é simples. A gente vai simplesmente selecionar aqui, ó, ativar o comando pilar e vir em editar tipo. E lembra, nada se cria, tudo se duplica. Então, duplica isso daqui, aí você coloca, sei lá, 15 por 25 e dá um OK. Duplicou, digitou o nome, agora você muda as dimensões. Aqui é 15 e por 25. Pronto. O seu pilar ele já foi criado. Opa, acabei confundindo aqui, ó. A unidade tá em metros, então é 0,15 e 0,25. Perdão. Pronto. Aplicar. Agora sim, acho que já tá um pilar gigante. Tá aqui o nosso pilar. E pra gente colocar,
acabei mordendo minha afta de novo. Para a gente colocar, é só clicar aqui e o nosso pilar ele está adicionado. Você pensa, Alcides, ele está troncho. Calma, a gente vai ajustando. E eu não vou nem usar esse pilar aqui. É só para você ter uma noção como é que coloca. Outra coisa também, Alcides, ele está no sentido errado. Eu quero ele deitado. Eu quero rotacionar ele. Aí você tecla espaço, ele vai mudando a orientação aqui, ó. Beleza? Ele vai girando. Aí você pode ir ajustando o seu pilar. Ok? Então, entendido isso, já os princípios, como é que você vai colocando o seu pilar, a gente vai começar a criar. Então, eu vou selecionar ele aqui e teclar Delete, apagar isso daqui e vamos começar. Vamos lá, ativar o comando coluna. Vou selecionar esse pilar de 14 por 40 e aí a gente vai locar os pilares, beleza? Primeira coisa que a gente percebe que no meio aqui, no pavimento térreo, não tem nenhuma parede. Você pode até pensar, se tem uma parede aqui, ó. Só que não tem, essa parede aqui é do superior. Então, aqui o térreo só vai poder vir os pilares aqui, olha. Só vai poder vir os pilares na borda. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um mais ou menos aqui. Não precisa nem colocar reto. Para você ter noção, eu vou colocar mais ou menos aqui, assim, ó. Sei lá. Lá de fora. Tá vendo, né? Vou teclar espaço para rotacionar. Vou colocar uma mais ou menos aqui também. Vai colocando, depois a gente vai ajustar. Aqui eu vou colocar um outro pilar também. E aqui eu também vou colocar um outro pilar. Beleza? Lembrando que eles vão vir do pavimento térreo até o pavimento superior. Ok? Que está configurado aqui. E aqui eu vou adicionar também um outro pilar. Adicionei todos esses pilares aqui. O que é que eu vou fazer? Aqui em cima vai vir uma viga gigantona. Muito provavelmente vai precisar ir. Se fosse de concreto armado, teria que ter aqui a viga gigantona. Então, seria bom ter dois apoios. Um apoio aqui e outro apoio aqui. Então, para o pilar não ficar à mostra, se ele for para ter funcionar até melhor, eu poderia colocar ele aqui dessa forma. Só que não vou colocar não. Não vou nem perder muito tempo com essa questão de estabilidade, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Vou simplesmente colocar um aqui e vou colocar um outro aqui também. Pronto. Coloquei aqui esses dois pilares, pronto, fechou, aqui finalizou. Vou teclar ESC duas vezes para fechar o comando e vamos alinhar tudo isso daqui. E para alinhar, a gente vai usar o comando alinhar. Então, no comando alinhar, é só a gente digitar aqui, ó, AL de Alcides. Imagina que você vai digitar meu nome aí, ó, Alcides. Então, AL. E aí, você primeiro, veja só, você quer alinhar esse pilar. Eu quero que esse pilar ele fique alinhado, o eixo dele, que é essa linha aqui, fique alinhada com o eixo da minha parede, que é essa tracejada. Então, se eu quero que o eixo do meu pilar fique alinhado com o eixo da minha parede, ou seja, o meu pilar que vai até a minha parede, eu preciso, quando eu for ativar o comando alinhar, eu preciso selecionar primeiro a minha parede. Então, eu primeiro seleciono a minha referência e depois eu seleciono aquilo que eu quero alinhar. Então, aqui é o meu pilar. Pronto. Selecionei primeiro a referência e depois o meu pilar. Aqui e aqui. Alinhou. Feito isso, eu dou um clique fora. Aqui da minha tela, dei um clique fora. Pronto. E aqui eu vou alinhar os outros. Olha, alinhei esse e alinhei para cá. Aí eu ainda vou alinhar ele aqui dessa forma, mas calma lá. Aqui eu vou alinhar agora esse outro pilar, olha, clico aqui nessa linha e depois eu clico aqui. Vamos lá descendo um pouco mais, clico aqui, depois eu clico aqui, já alinhei ele. E aí eu vou alinhar esse aqui também. E aí eu vou alinhando todos os meus elementos. Clico na linha, clico no pilar e clico fora. Clico na linha aqui da parede, clico no pilar e clico fora. Beleza? E assim consegui alinhar todos eles. Só que agora eu quero alinhar ele aqui nessa parede também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, essa face do meu pilar. Tá vendo essa face aqui, ó? Seleciono ela, que vai ser a minha referência. E vou clicar na face desse outro pilar aqui, ó. Ou seja, essa face aqui vai ficar alinhada com essa.
dou um clique fora, e aí eu vou selecionar ela de novo, essa minha face, e depois eu seleciono essa daqui, clico fora, beleza? Já ficou ali no cantinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, clico nessa face e clico aqui, ó. Pronto, já alinhou aqui também, beleza? E agora eu quero que esse meu pilar, ele fique bem no centro desse outro pilar aqui, ó. Dessa outra pilar não, dessa parede que vai vir aqui, porque a viga vai vir bem aqui. Então, eu vou selecionar aqui e pego essa linha do meio dele, beleza? Vou fazer a mesma coisa com o outro. Seleciono aqui e clico nessa linha do meio aqui do meu pilar. Pronto. Então, aqui os pilares eles estão bem alinhados. Vou teclar ESC e vou só conferir aqui, ó. Porque eu não posso ter um pilar nesse canto por conta da janela. Então a gente vai ter que colocar um pilar aqui, outro pilar aqui. Isso daqui vai vir em balanço, beleza? Bem na área da jacuzzi. Que maravilha! Meu amigo, para fazer esse projeto aqui em concreto, ele precisaria de um pouquinho de tempo. E isso eu falo do dimensionamento, claro. Mas com o passar do tempo aqui dessa aula, você vai entender o porquê que eu já estou visualizando isso. Então a gente deixar aqui, se eu quisesse, por exemplo, aproximar um pouco mais, ó, seleciono meu pilar e vou movendo com aqui a minha setinha aqui do teclado. Vou só aproximando um pouco mais, não deixar não tão perto, mas vou deixando aqui. Pronto, tá bom, senão eu vou passar muito tempo mexendo aqui. Esses pilares foram criados, e aí vem o primeiro problema que você pode assustar. Alcides, o meu 3D ficou aparecendo uns pilares aqui que na verdade, não, eu já tinha ocultado, já tinha feito essa configuração antes. Os pilares eles não estão aparecendo aqui no arquitetônico, porque já estão ocultos já. Mas se eu vier em VG e, por exemplo, procurar aqui, deixa eu ver, o pilar estrutural aqui, ó, e ativar, ele vai aparecer aqui as marcações, olha. Marcação dos pilares. Só que a gente não quer. A gente não quer que apareça na minha vista 3D aqui da arquitetura os meus pilares. Os pilares a gente não quer. Então eu vou desativar aqui e dar um aplicar e OK. Mas você pensa, mas eu quero também ver minha estrutura em 3D. Eu também quero tirar foto da minha estrutura e postar no Instagram. Beleza, a gente vai fazer isso daí. E como? Tá vendo aqui essa sua vista 3D? Clica com o botão direito nela e vai em duplicar vista. Duplicar, duplicar de novo, duplicou. Aqui eu vou selecionar o seguinte, ó, vou renomear ela e vou colocar 3D estrutural. Pronto, 3D estrutural. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ocultar tudo que não é da estrutura. Por exemplo, parede é da estrutura? Não. Seleciono aqui, ocultar na vista, categoria. Olha só. Seleciona esse piso aqui, ó. É estrutural? Não. Ocultar na vista, selecionar, ocultar na vista, categoria. E vou logo em categoria. Já tiro logo de tudo. Vou lá em VG, porque no VG eu vou ativar os meus pilares estruturais. Olha aqui, ó. Tem que ativar os pilares estruturais. Na verdade, tem que ativar muita coisa. Pilar estrutural. Tem que ativar aqui o quadro estrutural. Deixa eu ver aqui. Precisa mais de estrutura. Deixa eu ativar aqui. Você vem aqui, ó, lista de filtro. Aí você desmarca. Desmarca não, deixa marcada a arquitetura e marca também a estrutura. Beleza? Então vamos ver aqui o que está faltando. Vou marcar colunas. Massa não vou marcar. Paredes não vou marcar. Nem peças, nem piso. Vamos ver. Pronto, já tem tudo já. Porque a gente precisaria, a gente marcou. Clique em OK. Pode ver que já apareceu aqui, ó. Então, vou selecionar esse pergolado, clica com o botão direito, ocultar na vista, categoria. Portas. Selecionar, clica com o botão direito, ocultar na vista, categoria. Já poderia ter desativado lá no VG, né? Seria muito mais fácil. Então, vamos por aqui mesmo. Seleciona isso aqui, ocultar na vista, categoria. Escada, ocultar na vista, categoria. Guarda-corpo, ocultar na vista, categoria. Bicicletinha do pai. Essa bicicleta tinha que ficar aqui. Eu vou colocar ela quando o projeto estiver pronto. O projeto estiver pronto, eu vou adicionar a bicicletinha.
Então, ocultando a vista, categoria. Aqui, ó, as linhas de ambiente, tá vendo? Então, venho aqui, ó, ocultando a vista, categoria. E o terreno. Ocultando a vista, categoria. Pronto. Agora estão só os pilares. Os pilares aqui, esse primeiro, estão prontos. E aí, vamos agora fazer o seguinte. A gente vai fazer a criação das vigas que vai ficar aqui. Ou melhor, eu vou criar as vigas agora não. Vou fazer a criação do pavimento superior. Aqui, ó, pavimento superior. Pode ver que já está aparecendo escada aqui. Eu não vou querer essa escada não, então ocultando a vista, categoria. E a bicicletinha do pai aqui vai sair também, ou infelizmente, ocultando a vista, categoria. E essas minhas linhas aqui também, ó. Ocultando a vista, categoria. Pronto. Agora sim. Feito isso daqui, pavimento superior. Agora cadê as minhas paredes? Parede não está aparecendo não. Vou lá em VG e vou ativar aqui paredes. Parede está aparecendo. Rua, pavimento superior. Beleza, era a minha subjacência. O que é que você vai fazer? Na subjacência, você vai vir aqui, ó. Faixa, nível base. Pode deixar rua ou pavimento térreo. E nível superior, no nível superior é pavimento superior aqui. Você coloca, beleza? Então, feito isso daqui, pronto, vamos locar a nossa estrutura. Porque, na verdade, né, olhar para baixo, vou colocar olhar para cima. Deixa eu colocar coberta. Pronto, coberta, galera. Coloca coberta, olhar para baixo, beleza. Coberta. Por que na coberta? Porque a gente vai conseguir enxergar aqui, ó, as paredes, a marcação das paredes. Beleza? A gente vai conseguir enxergar ela. E uma coisa que a gente precisa é ativar no VG a parte de portas, que provavelmente não está ligada. Ó, aqui, ó, porta. Vou marcar também janela. Aqui, ó, janelas não estão ligadas. E dá um OK. Pronto. Olha só, as portas e janelas estão aqui porque a gente precisa saber a posição. Beleza? Só que o negócio aqui tá também é dos pavimentos térreo. Eu vou desativar aqui a minha. Deixa eu desativar a subjacência para ver se vai. Não vai rolar. Não vai rolar. Pronto, está aqui, ó. A partir do pavimento superior. Pronto. Agora essa porta aqui que é lá de baixo, ela tá aparecendo aqui também. Então oculta ela. Vou selecionar ela e vou ocultar ela aqui. Não quero que ela apareça. Pronto, ocultei aí. Essa janela aqui de baixo também está aparecendo. É um processo de limpeza mesmo, galera. Processo de limpeza, como eu falei a vocês, eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo aqui para o meu escritório, um projeto para os meus clientes. Beleza? Claro, não dimensionamento, né? Mas aqui o processo com o Revit. Então, fiz isso daqui, a gente vai adicionar agora os outros pilares. E aí, para ativar os nossos pilares, é até bom que esteja aparecendo a parte do pavimento térreo. Então, vou só mudar aqui pela última vez. Pavimento térreo, a subjacência, coloquei térreo e coberta. Pronto, vai ficar assim mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Vou pegar aqui para colocar os meus pilares. Então, vou lá em coluna, altura. Ele vai da coluna aqui do pavimento superior até o nível de coberta. E a gente vai adicionar as nossas colunas. Aqui, como não vai ter a carga em cima, só vai ter o peso próprio, manutenção, essas coisas, a gente vai colocar um pilar menor. Vou colocar aqui esse de 14 por 30. Vou colocar aqui esse de 14 por 30. Vou colocar os pilares aqui. Vou colocar um outro pilar aqui. Aqui já tem esse pilar, mas eu vou colocar um outro pilar aqui também, porque ele não vai continuar exatamente aqui esse pilar, beleza? Porque senão ele vai ficar à mostra esse pedaço, a não ser que eu movesse esse pilar e esse pilar um pouco para o lado, já vai mexer na estrutura. Enfim, não tem como fazer um projeto estrutural sem pensar na questão de estabilidade. Eu precisaria de mais tempo para pensar. Mas enfim, eu vou pegar ele aqui e vou adicionar esse daqui, ó. Vou adicionar mais ou menos aqui por fora, só para eu não esquecer dele.
Beleza? Então, adicionei ele aí. Aqui a gente tem uma parede separando? Não, essa parede aqui é do pavimento térreo. Fiz aqui o da borda. Esse daqui ele pode continuar, então eu posso mudar o nível dele. Posso mudar o nível desse aqui também. Já vou fazer isso. Fecho o meu comando. Seleciono esse daqui e esse daqui. E vou colocar aqui, ó, que ele vai até a coberta. Esses dois. Pronto. E agora eu vou ativar o meu comando de pilar de novo. E é o seguinte, eu vou adicionar um pilar aqui, eu vou colocar nesse sentido. Vou colocar um outro aqui também, nesse sentido, aqui do lado da porta. Aqui, não sei se seria uma boa, por conta do que seria mais peso na estrutura. Nessa parte em balanço, e se tem mais peso aqui, ele vai influenciar na parte da viga aqui. Mas, enfim, vou adicionar um aqui. Vou adicionar aqui não. Vou adicionar um aqui. Pronto. E aí a viga que encaixar aqui, ela vai ficar em balanço. Beleza? Então aí foi por enquanto. Vou deixar assim por enquanto. E vamos continuar. Eu vou colocar esse daqui aqui, ó. Não vou preocupar com a estabilidade não. Pronto. Feito isso daqui, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu só adicionar mais um. Adiciona mais um aqui, ó. Só que vai ser cruzado. Beleza? Pronto. Adicionei esses pilares. Vamos lá ajustar a posição de cada um. Comando alinhar. Aqui, ó. Seleciono essa linha e depois seleciono aqui para alinhar esse pilar no centro da minha parede. Depois eu seleciono nessa face desse pilar aqui, ó, e vou clicar exatamente nessa face aqui do outro pilar. Beleza? Só que ele está alinhado nesse sentido e agora vou alinhar nesse outro sentido. Pronto, o pilar aqui já foi. Vou selecionar aqui essa linha aqui e vou alinhar ele. E vou alinhar ele aqui também. Beleza? Alinhei aqui nesses dois sentidos. Vou alinhar esse daqui também. Olha só. Conferir, pilar alinhado. Aqui eu também vou alinhar. E vou alinhar esse daqui, ó, essa face, com essa face daqui. Então, seleciono aqui. Alinhado. Esse aqui eu já coloquei ele no centro já. Já coloquei ele bem alinhado. Pronto. Esse daqui, vamos lá. Esse daqui, deixa eu clicar fora. Vou selecionar essa parede, essa linha central aqui da parede e vou selecionar aqui nesse pilar. Só que essa face, eu quero que ela fique alinhada com essa face daqui, ó. Então eu vou clicar aqui. Pronto, ficou dessa forma. Beleza? Vamos ver aqui se está alinhado já. Aqui são os outros do térreo. Beleza, aqui foi. Falta esse daqui. É só esse processo repetitivo. Aqui foi, tá tranquilo. Deixa eu ver se esse daqui foi. Esse daqui não foi. Vou até descer esse aqui um pouco. Cancelo o comando alinhar, seleciono ele e vou descer aqui um pouco. Fica mais ou menos aqui. Venho com o comando alinhar, clico nessa face e vou alinhar com essa daqui. Beleza? Esse daqui já está alinhado também. Pronto, então esse alinhamento dos pilares a gente acaba de fazer. Só lembrar que... tem um aqui também, ó. Vou fazer esse alinhamento, clicando nessa face e aqui, pronto. Só lembrar que isso daqui não é um projeto estrutural bem feito mesmo, porque precisaria de bastante tempo para pensar. Infelizmente não tive tempo de fazer o dimensionamento mesmo, porque a gente não vai construir com esse método construtivo. E uma boa notícia também para vocês é que mais para frente, na nossa formação completa de Revit, a gente vai adicionar um curso de Light Steel Frame lá dentro da nossa formação de Revit, como bônus para vocês. Mas como a gente não vai utilizar esse método construtivo, a gente não tem um projeto dimensionado
de concreto armado para essa construção. E é o seguinte, um caso muito particular aqui, que a gente já aproveita e traz como conteúdo, é que esse projeto ele tem muitas peculiaridades para fazer uma estrutura bem pensada. Porque você percebe que as paredes elas mal se encaixam. A gente tem um balanço aqui de praticamente 5 metros. A gente tem aqui vários cômodos em cima desse balanço. A gente tem aqui paredes que não se encaixam de jeito nenhum. Por exemplo, essa parede aqui que vai vir uma viga maior, ela não se encaixa com parede nenhuma na sala. Então vai precisar de um forro, precisaria de um forro. Então esse é um projeto bem peculiar, onde a gente iria se esforçar muito para não deixar nenhum pilar visível na arquitetura, para não afetar a arquitetura do projeto. Então, esse aqui é um grande desafio para fazer em concreto armado esse projeto aqui. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar com o nosso projeto. Vamos ver aqui o nosso 3D estrutural, ver como é que está a colocação dos pilares. São esses pilares que tem aqui. Por enquanto, talvez a gente até adicione mais algum ou te retire algum, faça alguma modificação. Vamos lá agora fazer a adição das nossas vigas. Vamos colocar as nossas vigas. Aqui no pavimento superior, a gente vai vir aqui em viga. E em viga, a gente vai ter alguns tipos de vigas. Tem viga aqui de 14 por 20, 14 por 35, 14 por 50, 14 por 60. Tem várias vigas aqui. E se você quiser criar um outro tipo de viga, faz da mesma forma que os pilares. Seleciona aqui, ó, editar tipo, duplica e coloca as dimensões que você quer. Beleza? Então, você pode fazer aí caso você queira. Aqui o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui, para o pavimento superior, vai ser somente as vigas que vão ficar de borda aqui no nosso projeto aqui do térreo, beleza? Eles vão ficar aqui no 3D, vai ficar aqui, ó, as vigas aqui por cima, não lá no nível da coberta. Então, para colocar aqui, eu vou lá no nível superior. Beleza? Vou salvar o projeto agora não. Vou selecionar essa aqui de 14 por 60 e vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui, ó, mais ou menos nesse eixo. Já consigo achar o eixo aqui da parede. E aí eu coloco nesse ponto aqui, ó, que é a junção desse eixo com esse eixo daqui. Então, vou colocar aqui e vou descer tudo isso. Vou descer mais ou menos até aqui para ficar alinhado com o meu pilar, ó. Então, desci até aqui, clico, vou jogar para o lado. Aqui, ó, nessa parte. Venho aqui nessa parte e vou vir até... Na verdade, ele vai passar. Essa daqui vai passar. Vai passar aqui. Vai vir aqui também. E vai até o final daqui, ó, que a gente já faz a parte da viga em balanço. Teclo ESC 2 vezes, vou no meu 3D estrutural, ele ficou no outro nível. Eu não me liguei nisso daqui, perdão. Quando eu selecionei aqui, ele acabou indo tudo para o nível da coberta lá. Não era o que eu queria. Mas então o que é que a gente vai fazer? Vou selecionar isso daqui, ó, para não precisar criar de novo. Você pode criar de novo, mas para não precisar fazer isso, eu vou fazer uma artimanha aqui, tá? Vou selecionar todas essas minhas vigas, ó, clico nela, teclo Ctrl e seguro e vou clicando em cada uma com Ctrl selecionado. Aí eu consigo selecionar várias. Selecionei, vou vir aqui em copiar, nessa opção aqui de copiar, essa opção aqui de colar, alinhado com os níveis selecionados. E aí qual eu vou querer? Eu vou escolher pavimento superior. Então, clico aqui, ó, pavimento superior. Então, ele copiou aqui para baixo, beleza? Era para eu recortar, mas enfim. Vou selecionar agora e vou apagar essas que eu criei, beleza? Então, esse é um processo que a gente pode copiar elementos de um nível para o outro. Alcides, e se eu recortasse, como é que seria? Seria assim, ó. Eu seleciono tudo isso daqui. Opa!
Não quero o pilar. Eu selecionei o pilar sem querer. Aí para deselecionar ele, eu teclo Shift e aí ele desmarca. Volto para o Ctrl e aí ó, eu vou selecionando todos esses. Aqui o que eu poderia fazer? Eu venho em cortar. Cortar não. Perdão. Tem aqui copiar. Aqui em cima tem cortar. Beleza? Esse cortar aqui, não esse. Então venho aqui, ó, cortar. Já sumiu daqui. Vou em modificar de novo. Colar. Alinhado com níveis selecionados. E pavimento superior. Dou um OK. Pronto. Ele já veio para cá. Beleza? Então já tem isso daqui feito. Beleza? Então aqui já está feita essa primeira parte da estrutura. Vamos agora para a colocação das vigas do superior, aqui que seria na coberta. Então na coberta aqui, ó, primeiro que eu vou ocultar esse pergolado, ocultar na vista, categoria e a bicicletinha também, categoria, essas linhas aqui também, ocultar, categoria. Pronto. Aqui eu vou adicionar as minhas vigas. Viga. Tá aqui essa de 14 por 60. Não vou escolher essa não. Vou colocar aqui uma de 14 por 35. Uma menorzinha. Aqui vou cancelar aqui o comando só para poder ativar a subjacência. Vou colocar aqui até a coberta. Beleza? Para aparecer a marcação das paredes. Então feito isso, vou voltar de novo aqui, ó. Viga 14 por 35. O nível aqui, ó, onde é que eu quero colocar, em qual plano, eu vou selecionar coberta, dessa vez é coberta, e aí pronto. É só eu vir aqui e criar as minhas vigas. Então eu clico nesse ponto e vou fazer primeiro as vigas da periferia aqui, ó, ao redor. Pode ver que agora que eu estou criando no nível certo, ela já até aparece. Então eu vou criando aqui. Tá aqui alinhado. Tá aqui alinhado também, ó. Subir aqui e vou subindo. Pronto. Essa parte aqui das vigas foi adicionada. O que eu posso fazer aqui também? Vamos lá. Eu vou passar uma viga aqui em cima. Vou passar uma viga aqui também. E aí perceba um ponto de estruturas aqui. Só um comentário específico sobre a estrutura. Quando você faz isso daqui, ó, presta bem atenção, tá? Essa viga aqui, ela vai estar recebendo, deixa eu ver se no 3D estrutural eu consigo explicar. Pronto, olha só, como é que vai funcionar aqui a estrutura? Para você só entender, você que ainda não entende como as estruturas funcionam, presta bem atenção. Vai vir a carga lá de cima, telhado e tudo mais, peso próprio, e essa carga vai ser distribuída na viga. Em cada viga vai ter sua carga, mas essa carga vai ser distribuída aqui. E o que acontece? A carga que chegar aqui, ela tem que fluir até a fundação. Então, toda a carga no projeto estrutural, ele tem que vir de cima para baixo, e os elementos estruturais, eles servem como um canal de transmissão de carga, onde ele vai transmitindo a carga até a fundação. E aí, chegando na fundação, essa carga é transmitida para o solo. Então, é exatamente essa a missão do projeto estrutural, transferir essa carga. Quando ele não consegue suportar essa carga e fazer o papel de transferência, ela acaba rompendo. Então, é como se, por exemplo, você pega um caminhão de carga, colocar uma carga muito pesada nesse caminhão, ele não vai conseguir transportar essa carga, que é a função da estrutura. Então, vai chegar essa carga nessa viga, a carga dela vai ser dividida para todos os apoios dela. Quais são os apoios? Esse pilar. Esse pilar aqui é um apoio, então vai vir uma carga para esse pilar, vai vir uma carga para esse outro pilar e também vai vir uma carga para essa viga daqui, ó. Então a viga, além de receber aqui a carga que vai vir por cima, ela vai receber a carga, ela vai distribuir a carga para cá e para cá, só que também vai vir uma carga aqui, olha. Então precisaria ser, normalmente, eu vou até trocar essa viga aqui, ó, para ficar um pouco mais perto da realidade. Eu vou colocar essa de 14 por 50. Vou colocar aqui uma viga maior. Entende? Outra coisa também, essa viga aqui, ela tá lascada. Provavelmente ela não passa. Na estrutura, muito provavelmente ela não passa. Por quê? Porque além desse balanço que tem aqui,
esse balanço aqui, essa parte que não tem apoio, acontece que a carga dessa viga está sendo distribuída para esse pilar, que está em cima dessa viga, para esse pilar também, que também está em cima dessa viga. E aí, ó, vai distribuindo para esse pilar também e para esse, mas estão apoiados sobre outros pilares. Então, o que acontece é que, por conta disso, esse projeto aqui, dessas questões específicas que eu fui mostrando para vocês, ele é um projeto muito especial e que precisaria ser muito bem pensado. Beleza? Vocês compreendem isso daí, né? Então, com essa noção que eu vou passando aqui para vocês agora, vocês vão entendendo já como é que funcionam as estruturas. E isso já pode te ajudar muito na parte de locação dos pilares aí. Aí você pode pensar, nossa, o que eu poderia fazer aqui? E se eu fizer, por exemplo, uma estrutura mista? Porque uma estrutura de aço, ela seria mais fácil para a gente conseguir fazer, por exemplo, vencer grandes vãos. Então, eu poderia colocar uma viga metálica aqui. Mas se eu coloco uma viga metálica, como é que eu poderia fazer essa ligação de uma viga metálica e receber pilares de concreto armado? Então, já seria um outro problema, entende? Então, coisas que você vai pensando em soluções. Você vai pensando aí em soluções para o seu projeto. E se eu colocasse uma viga inclinada aqui para tentar fazer uma mão de força nessa viga? E aí são soluções que você vai pensando e você vai fazendo os cálculos para ver se essa solução que você pensou, ela passa ou se ela não passa. Beleza? Então vamos voltar aqui para o nível de coberta para a gente continuar. Aqui eu vou pegar minha viga de novo e vou criar uma viga aqui, ó. Vou pegar aqui, nesse ponto, e vai vir aqui também, teclo ESC. Vou colocar uma viguinha aqui só, uma viguinha menor. Nem vou colocar uma de 14 por 35, vou colocar uma 14 por 20. Pronto, só selecionar ela e trocar. Beleza? Então, essas vigas aqui foram colocadas. Tem até, na verdade, uma divisão aqui dos cômodos também. Eu posso até adicionar um pilar. Vou aqui no pavimento superior. Vou fazer o seguinte, ó, digitar CL para ativar o comando coluna. O pilar ele não encaixaria aqui por conta das portas. Aí, ou eu pediria uma modificação na arquitetura para afastar mais as portas, que não faz muito sentido, ou eu rotacionaria aqui o sentido do pilar e calcularia para ele suportar. Beleza? Então eu vou colocar ele aqui, mais ou menos já alinhado. Ele já está nesse alinhamento aqui, ó. E vou só confirmar o alinhamento vertical. Pronto. Opa! Já fez besteira aqui, ó. Acabei alinhando essa parede aqui com a porta e puxou a porta. Teclo ESC aqui para voltar. Pronto. Beleza. Como já tem muita carga aqui, essa porta aqui é de baixo, tá? Da área de serviço. Vai deixar assim. Vou vir aqui na coberta, vou ativar a comando viga, aqui, ó, que eu clicando aqui ou digitando BM. Ok? Então, vou pegar essa viga aqui e vou adicionar dessa forma. Beleza? Então, adicionei aqui mais um motivo para essa viga aqui ser grande, porque tem vários pontos de carga nela aqui, ó. Poderia até colocar um pilar aqui ou aqui, mas como está muito junto do outro, eu preferi não colocar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até aumentar ela de novo. Vou colocar essa maior aqui. Seria o primeiro teste que eu faria para rodar no software e ver com os cálculos se ela passaria. Mas com certeza essa estrutura aqui não passa não. Com toda certeza. Então vamos lá, só falta adicionar essas vigas aqui também no superior. Essas vigas aqui, ó. Beleza? Para suportar isso daqui. Vamos fazer essa amarração. O que a gente vai fazer? Vim aqui em viga. Estou no meu pavimento superior agora, tá? Atenção aí. Estou no meu pavimento superior. Vou selecionar essa de 14 por 50. Aqui em nível, vou selecionar pavimento superior e vou adicionar aqui, ó. Vou adicionar uma viga aqui
Vou adicionar uma viga aqui. Vou fazendo as mesmas que eu fiz ali. Opa! Vou criar aqui mesmo. Não, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, porque essa viga não foi até o final. Vou puxar ela até aqui, ó. Pronto, puxei. Vou ativar o comando viga de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Adicionei aqui. Essa aqui também, teclo ESC, e vou pegar nesse ponto. Beleza? Então, fiz isso daqui. Minhas vigas foram adicionadas. Se eu adicionar esse daqui, precisa? Acho que não. Não lembro. Vou colocar só por via das dúvidas. Nem sei como é que tá aqui. Pronto, tá aqui. Vou deixar assim dessa forma. Assim está o nosso projeto estrutural. E aí perceba uma coisa. Percebe que tem muita carga em balanço aqui? Percebe que tem muita carga em balanço? Vai apoiar onde essa carga aqui? Ó? Então o ideal seria eu pegar essa viga e puxar ela até aqui. Ó. Porque ela também já serve até de apoio para a escada. Serve até de apoio para a escada. Então, vou pegar essa viga e vou subir até aí. E essa viga aqui, ó, tem esse pilar, eu vou puxar ela até aqui também. Vou puxar ela aqui também e vou aumentar essa daqui, ó, de 14 por 50 e vou colocar 14 por 60. Vamos ver aqui. Assim está o nosso projeto estrutural. Beleza? Tem essas vigas, tem os pilares que estão todos aí. Beleza? Então, isso daqui a gente acaba concluindo essa parte da colocação das vigas e colocação dos pilares. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a colocação da nossa fundação. E existem normalmente aqui dois tipos de fundação. A fundação mais usada é a fundação que a gente utiliza os blocos de fundação ou as sapatas. A gente vem aqui e adiciona essas sapatas. E como é que funciona? Só vim aqui ó, na opção de isolada, fundação estrutural isolada, que é uma sapata isolada, aqui ó, o nosso bloco. E tenho aqui uma parede, uma sapata corrida, que ela vem por baixo de uma parede, que é muito utilizado no sistema do Light Steel Frame, o sistema de parede de sapata corrida. Beleza? E aqui nós temos a laje também, que a gente utiliza no outro método como um radier, que é a estrutura que a gente vai utilizar nesse projeto aqui, quando ele for feito com o Light Steel Frame, porque é muito mais leve, então vai ter bem menos carga e um radier ele conseguiria suportar. Beleza? Então a gente vai simplesmente vir aqui ó, no nível pavimento térreo. A gente vai selecionar a opção de laje. E aqui nós temos laje de fundação e a laje de concreto. E o que acontece? Lembra que no arquitetônico a gente fez a colocação das lajes? Por quê? Aquela laje ali que a gente criou utilizando, deixa eu cancelar aqui, utilizando o comando piso. A gente não criou utilizando o comando laje. E qual a diferença, Alcides? Normalmente, quando você vai fazer um projeto arquitetônico, você não vai fazer o estrutural, você simplesmente coloca só ali um piso e cria como se fosse uma laje. Você cria como se fosse uma laje. Então, só para representar, a gente cria dessa forma. Porém, quando a gente vai fazer um projeto estrutural, a gente faz o quê? A gente cria realmente a laje. Porque a gente vai adicionar os aços, ou vai ser aço solto, ou vai ser as barras, né? Ou vão ser as telas soldadas. Mas a gente precisa criar com o comando laje. Beleza? Então, vou vir aqui, ó, selecionar o comando laje. Vou aqui, ó, tem essa laje de 25 centímetros. Eu vou pegar o quê? Um radier mais bruto. Que essa estrutura aqui, ela está pedindo mais coisa. Então, deixa eu duplicar. Clico em editar tipo. Aqui, ó. Ativei o comando laje. Venho aqui em editar tipo. Duplicar. E aqui eu vou colocar de 30 centímetros. 30 centímetros. Estrutura. Vou mudar aqui, ó. Venho em estrutura e coloco 0,30. Ok?
Dá um ok aqui, ok, e aí vou adicionar. O que a gente vai fazer? Essa opção aqui, ó, de selecionar paredes, a gente vai clicar aqui desse lado de fora, do lado de fora, do mesmo jeito que a gente criou o piso. Lado de fora e o lado de fora aqui. Só que na verdade, olha só, agora a gente vai precisar alinhar com o nosso pilar, porque não vai ficar o pilar para a parte de fora aqui da laje, né? Então eu vou digitar AL, vou selecionar essa face do meu pilar, ó, e clico nessa linha rosa. Teclo fora, clico fora agora, aí clico nessa outra face do pilar, linha rosa. Já foi essas duas. Vou alinhar aqui agora, olha. Essa face do pilar, linha rosa. Lá em cima, a face do pilar, opa, linha rosa. Pronto, feito isso, nenhum deslocamento, nada disso, vou clicar aqui em concluir. Concluir. Aqui, ó, o piso, povo, sobrepõe, desejo unir as paredes e tal. É porque, ok, vou unir. Se aparecer aquele negócio de anexar, você não anexa, beleza? E aí, o que acontece? A gente criou, aparece essa simbologia aqui, ó. Isso daqui é o direcionamento da laje. Por exemplo, lembra daquelas... Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver, laje treliçada. Pronto, sabe essas lajes treliçadas aqui, ó? Pronto, que a gente vem com essas pequenas vigotas aqui, vai adicionando ou os blocos cerâmicos ou como essa daqui, ó, o bloco de isopor, vai usando o isopor. E aí você percebe que aqui a gente tem um sentido dessa laje aqui treliçada. Ó. Tá vendo essa viga treliçada aqui? Ó? A gente tem um sentido delas. Tá vindo daqui para cá. E essa simbologia aqui está indicando exatamente isso. Está indicando que está vindo as lajes treliçadas daqui para cá. Só que se fosse laje treliçada, isso aqui fosse... Porque esse radier aqui é uma laje. Não vai ter isso. Mas se fosse uma laje treliçada aqui, ó, ela estava dizendo que as lajes, as vigotas iam vir nesse sentido. Ó. Só que não aconteceria isso. Seria ao contrário. Porque essas setas preenchidas aqui, ó, elas indicam o sentido. Então a gente precisaria modificar. Como é que a gente faria? Estou trazendo só um conteúdo extra aqui para vocês, beleza? Como é que a gente faria? Selecionaria essa laje aqui, ó, editar croquis. E tá vendo essas duas linhas rosas que tem aqui? Isso mostra a direção do vão. Então eu vou clicar aqui, ó, direção do vão. Aí eu vou escolher uma outra linha. Nesse caso, essa daqui. E vou concluir. Pode ver que já modificou aqui, ó. E quando eu seleciono ela, eu poderia simplesmente modificar assim, ó. Porém, como é um radier, o que acontece? A gente costuma sempre utilizar a indicação de duas direções. Olha aqui, ó. Duas direções, porque a parte estrutural dela, do aço, vai vir nas duas direções aqui, ó. Beleza? Mas isso aqui é mais para o detalhamento. Não vou deixar aqui não, eu vou deletar essa indicação. Não quero colocar essa indicação aqui não. Quando eu for lá no meu 3D estrutural, olha, eu criei até no nível errado, eu criei, né? Mais uma vez. Vou só selecionar isso daqui e vou mudar para o pavimento térreo. Ok. Beleza, mostrou que vai se sobrepor porque tem a outra laje lá. Mas tá aqui ó, o meu radier foi criado. Aí normalmente a gente também faz algumas vigas de borda e tudo mais que a gente não vai trabalhar aqui por conta do tempo, porque o tempo já está bem avançado, que eu acabei de ver aqui. Mas a gente vai fazendo, beleza? E aí, próximo passo, vamos adicionar a nossa laje. E aí, no projeto estrutural, quando a gente vai adicionar a laje, o que acontece? Cada vão desse aqui ó, seria uma laje. Cada vão desse aqui é uma laje diferente. Uma laje, aqui é outra laje, aqui é outra laje, aqui é outra laje. Cada retângulo desse aqui é uma laje, porque a gente faz o detalhamento de cada uma da laje e vai definindo aqui a espessura.
beleza? Aqui a gente vai seguir como uma única laje somente a fim didático. Mas caso você queira criar várias lajes, você pode criar também, não tem problema nenhum não. Você pode criar aí várias lajes, eu até recomendo como exercício, forma de você praticar, já que você também aqui está aprendendo e sabe agora como é que você vai inserir. Mas eu vim aqui, ó, a opção de retângulo, vou clicar aqui nessa quina do pilar e vou clicar na quina do outro pilar aqui, ó. Pronto. Adicionei toda essa laje daqui. Essa laje, e aí na verdade ela vai precisar vir aqui também, ó, por conta da minha varanda. Então eu vou até selecionar essa linha, vou puxar ela um pouco mais para baixo aqui. Olha só, um pouco. Posso clicar e puxar. Vou vir com a opção de linha. Vou clicar aqui nessa face aqui do meu pilar, nessa quina. Vou puxar até essa outra quina aqui. Teclo ESC. Feito isso, nem para o tecla ESC não, era para eu continuar. Vou clicar aqui para continuar. E vou clicar aqui, ó. Lembrando, galera, que se quando você for encerrar, vou encerrar aqui só para exemplificar, e aparecer esse erro aqui, olha, as linhas não podem efetuar interseção, é porque tem algum erro no desenho. Aqui a gente pode ver erro, ó. Tá aberto, aqui, ó, tá aberto, tá vazado, não pode. E outra coisa aqui, ó, linha se cruzando, também não pode. Então essa linha não pode estar aqui, ó. Eu tenho que usar o comando trim, TR no caso, né, para cortar essa linha e ficar só o contorno, beleza? Então venho aqui, ó, e comando TR também. Pronto, fechou. Nesse caso a gente vai ter essa abertura aqui da escada. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um retângulo aqui, ó, nessa quina aqui, e vou puxar para essa outra quina aqui e pronto, tudo feito. Vou concluir. Parede realçada já se propõe por conta do outro piso que a gente criou. Vou apagar essa simbologia. Quando a gente vier, a gente tem essa laje aqui do nosso projeto estrutural. Beleza? Tem essa laje aqui. E o que é que a gente vai fazer? A gente agora vai criar essa laje de cima. Então, vou lá no nível coberta e vou adicionar aqui, ó. Vamos lá, laje. Essa parte do retângulo também vou criar uma só, mas você pode criar, e até recomendo você criar todas as lajes, uma por uma. Mas caso você também queira criar só uma nesse curso gratuito aqui, tudo bem. Lá na formação completa de Revit a gente vai detalhar isso daqui, assim, saindo com todos os detalhes possíveis de uma estrutura bem feita. Beleza? Concluir aqui. Ok. Show de bola. Vou apagar essa simbologia e vou vir no 3D estrutural. Ele está mostrando aquelas indicações por conta do... como é mesmo? Por conta do outro piso que tem aqui na arquitetura, só que está oculto. Mas tá aqui. Beleza? Então ele está mostrando aquelas notificações. E já aproveitando, a gente vai unir várias coisas aqui agora, como você já pode ver. Já aproveitando, é o seguinte. Não vai ser essa laje aqui. Deixa eu já selecionar ela. Porque tem duas lajes aqui. Ah não, isso daqui é a viga. Não vai ser essa laje aqui de 30. Não, tá maluco. Vai ser uma de 12. Vou selecionar ela aqui e trocar. E aqui também vai ser uma de 12. Beleza? Eu esqueci de fazer essa substituição aí. Mas vai ser essa laje de 12, não a de 30. Então, nossa, para quem é laje de 30 centímetros numa casa dessa. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer um projeto realmente bem detalhado, o que normalmente a gente faz? A gente faz o estrutural em outro arquivo. E como é que a gente faz isso? A gente pega a planta arquitetônica, o arquivo da arquitetura, e joga ele dentro do arquivo da estrutura. Então ficam dois arquivos diferentes, porém eles ficam conectados entre si, compartilhando informações.
Isso é uma das mágicas da metodologia BIM, de um software que projeta em BIM. Então, os dois arquivos eles vão compartilhando informações. E aí fica só um arquivo com a estrutura, só outro arquivo com a arquitetura, só outro arquivo com a elétrica, só outro arquivo com a hidráulica. Então, pode acontecer de várias pessoas estarem trabalhando no mesmo projeto de forma simultânea, cada um em um computador diferente. Então isso é muito, muito bacana, isso é muito bom, beleza? Mas aqui a gente está fazendo os dois no mesmo arquivo, beleza? Então vamos lá, vou vir aqui em modificar, vou utilizar o comando unir, clico aqui na minha laje e vou selecionar os meus pilares, beleza? Selecionou, aí cancelou até o comando porque não está múltiplas uniões. Vou marcar múltiplas uniões, seleciono aqui a minha laje, aí agora sim eu vou clicando em todos esses pilares que vão aparecendo aqui, ó. Beleza? Então eu vou clicando aqui, nesse e nesse, fechou. Pronto. Até bugou aqui, ó, pronto. Minha laje foi criada nessa parte. Agora eu vou unir também essa outra laje, unir com esses meus pilares aqui do pavimento térreo. Aqui eu vou unir também, aqui também, aqui, pronto. E aí todos esses meus pilares estão unidos com a minha estrutura. Beleza? Feito isso, se a gente for olhar o nosso 3D completo mesmo, a gente tem essa platibanda aqui, ó. Eu não iria nem fazer aqui agora, mas o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar alguns pilaretes, que são uns pilares fininhos, né, bem mais finos, aqui na altura dessa platibanda. Por quê? Porque senão a gente vai criar umas paredes aqui sem amarração nenhuma. Isso aqui para apresentar rachadura é uma beleza. Então a gente não vai fazer isso, a gente vai colocar uma estruturazinha menor aqui na platibanda. Beleza? Então vamos ver aqui no nível coberta. A gente vai estrutura, coluna. E aqui em pilar a gente vai clicar em editar tipo. Deixa eu ver se tem algum, tem não. Vou clicar aqui em duplicar. Eu vou colocar aqui um de 14 por 14, que nem precisa, 12 por 12. E vou editar aqui essas dimensões, 0.12, 0.12, beleza? Clico aqui em OK. Não vou salvar o projeto agora não, na verdade eu vou salvar. Deixa eu salvar esse aqui, porque se der ruim, né? E aqui eu vou colocar a altura. Não conectado, ok? Estou no nível de coberta, tá? Coberta estrutural, não conectado. E aqui eu vou colocar a seguinte altura, 0.60. Pronto, 0.60. E aí eu vou adicionar aqui nos cantos, olha. Adicionei em um canto. Deixa eu colocar aqui, linha oculta, melhor. Vou colocar aqui nesse canto também. Vou colocar nesse canto aqui também. E vou colocar nesse canto aqui também. Vão ser só esses? Não. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse aqui de cima que eu fiz. Aqui, ó. Pronto, fechou. Seleciona ele. E seleciono os dois, tá? Com o comando copy, digito CO. Clico em qualquer das posições aqui, qualquer lugar. Jogo para o lado esquerdo e vou digitar 2, Enter. Fiz essa cópia aqui. Mesma coisa, para o lado, perceber aqui se a linha está retinha. 2, Enter. 2, Enter. 2, Enter. E aqui ficou quase 2, então vai ficar aí essa distância mesmo. A gente fez a criação de vários pilaretezinhos desse. Vou pegar só um aqui, ó. E vou copiar aqui mais ou menos para o meio. Vou colocar aqui aproximadamente 2,30. Pronto. Deixa eu ver a distância. Vou ativar o comando cota aqui, ó, só para a gente ver uma coisa. Olha só, por exemplo, eu vou mostrar aqui um macete para vocês, beleza? Se você quebrar a cabeça com isso, não se prende nisso não. Apaguei aqui o pilarete que eu criei. Vou selecionar aqui esse meu pilarete.
Vou copiar ele, jogar para cima e vou colocar aqui mesmo. Bem pertinho, mas eu quero ele no meio. O que é que eu posso fazer? Digito DI de cota. Agora eu clico aqui, ó, nessa linha de eixo. Não nessa daqui, ó, na vertical. Clico nessa daqui, ó. Clico depois nessa outra desse outro pilarete novo. E clico nessa outra desse outro pilarete aqui. Agora eu jogo para aqui para fora e dou um clique fora para criar. E vou clicar nessa opção aqui, ó, de EQ. Clico aqui nesse nomezinho EQ. Clicando, olha só. Ele pegou esse pilar e jogou para o meio. Ficou bem na metade. E o que é isso daqui? É simplesmente eu dizendo para o Revit, olha, tá vendo essa distância aqui, ó? Deixa as duas iguais. Deixa as duas iguais. E a gente pode até fazer a mesma coisa para cá também, olha. Eu posso vir com o comando cota, clicar nessa linha de eixo aqui. Coloco aqui, ó, não está vindo para a linha de eixo do meu pilarzinho pequeno, do meu pilarete. O que é que eu faço? Teclo Tab. Tab, pronto, aí foi para ele. Aí eu clico aqui, clico no outro, clico no outro, clico no outro, no outro e no outro. Pronto. Quando eu der um clique aqui, ó, e clicar no EQ, ele vai equilibrar para ficar todos iguais. A maioria estava com 2, só que o último não. Aí ele ajustou um pouco e ficou tudo com 2. Aí eu posso só selecionar essa cota e desligar. Ok. Seleciono e deletar, na verdade. Vai aparecer a notificação. Ok. Mas já está tudo na posição. Aí eu vou fazer agora embaixo também, né? Já que eu fiz de um lado, tenho que fazer do outro. Então, faço aqui. Faço aqui. Se liga para colocar só nos pilaretes, tá? Coloca só nos pilaretes. E se não der certo, não faz isso não. Eu estou inventando moda aqui, já querendo trazer umas coisinhas mais avançadas para vocês, mas não era nem para eu estar fazendo isso para não confundir a cabeça de vocês. Se confundir, ignora, não faz. Beleza? Isso só é uma prova para vocês verem o quanto que tem de coisas para vocês aprenderem no Revit, tá? E uma coisa que eu digo a vocês é que esse projetinho que a gente fez aqui, a parte de arquitetura, no tempo que você levou para concluir a primeira aula, você já teria finalizado ele. Só esse detalhe, para você ver o quanto de coisa que você vai aprender na formação completa. Mas enfim, selecionei aqui, deletei, ok, fechou. Pronto, o que a gente vai fazer agora? Vou vir aqui com a opção de viga. Essa viga aqui, ó, eu vou criar uma nova. Vou duplicar, vou colocar uma viga de 14 por... não sei, 14 por 20 é grande ainda. 14 por 14 também. 14 por 14 também. Pronto. E aqui tá essa viga. Pronto, fechou. Agora eu só vou pegar e vou ligar. Na verdade, eu tenho que me atentar aqui ao deslocamento. Ele está no nível de coberta, só que ele precisa colocar o deslocamento aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o deslocamento depois, só para a gente se orientar melhor. Não, mas aqui vai ficar um por dentro da outra. Então, vou vir aqui, ó, nesse deslocamento em Z. Olha aqui, ó, o valor do deslocamento em Z. Vou colocar 0,60. Beleza? Antes de adicionar a viga. Então, clico aqui. E vou fazendo esse contorno. E os elementos são visíveis, ok? Eu não quero visualizar ele. Tá tudo bem. Não se assusta com esse aviso. Pronto. Teclo ESC 2 vezes. Venho aqui na minha planta de 3D estrutural. Olha só. Aqui está o meu projeto. Beleza? A gente tem aqui esse projetinho. Nem precisaria de tanto pilarete aqui. Eu acho que daria até para tirar um. Até recomendo aí, você retire um, porque não precisaria de tanto. Não copiei aqui o do outro lado. Não criei essa daqui, né? Vou selecionar aqui no eixo e vou copiar lá para o outro lado. Pronto. Fechou. Já temos aqui. Você já pode finalizar. Eu, como sou agoniado, eu vou apagar um. Vou apagar um aqui, ó. E vou fazer
o truque das cotas aqui de novo. Vou fazer essa modificação. Ficou muito pilarete aqui, desnecessário. Seleciono o EQ, pronto, equilibrou. Vou deletar essa cota e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Fiz aqui, fiz aqui, fiz aqui, EQ, pronto. Deletei, ok. 3D estrutural, agora sim tá melhor. Beleza? Então, aqui com isso, a gente finaliza a criação do nosso projeto estrutural utilizando o Revit. Tenho plena certeza que com essa aula, com esse conteúdo, você já consegue fazer a criação das lajes, você já consegue fazer a colocação dos pilares, colocar pilares de diferentes tamanhos, você consegue fazer a colocação de diferentes tipos de vigas também, o radier. Para você colocar a fundação estrutural sendo sapatas, é só ativar ela aqui, escolher a sapata, colocar as dimensões e adicionar no canto que você quiser. Por exemplo, vou adicionar aqui pelo 3D mesmo. Olha só, aqui fica a nossa sapata. Então é muito simples de fazer a estrutura quando você já tem a base da arquitetura, beleza? Então acredito que essa aula vai ajudar tanto você que é engenheiro, quanto você que é arquiteto, quanto você que ainda é estudante também. Beleza? Então não esquece de deixar sempre um comentário falando o que você está achando da aula. E na próxima aula a gente vai fazer a plotagem do nosso projeto e vou te mostrar como é que funcionam a geração de tabelas de quantitativos no Revit. Você vai aprender a fazer esse quantitativo de materiais e a gente vai fazer a plotagem do projeto. Além disso, eu vou te dar todas as informações a respeito da formação completa de Revit. O que é que você precisa fazer para garantir a sua vaga nessa formação completa. E com base de tanto conteúdo aqui, com tanto conteúdo, você que quer um dia dominar essa ferramenta, você não fazer a sua inscrição, é simplesmente você deixar oportunidades na mesa. É você deixar passar oportunidades que vão surgir para quem souber utilizar essa ferramenta e que já estão surgindo. Oportunidades que já estão surgindo. Então, se você quer dominar essa ferramenta, você precisa saber projetar. Você precisa fazer a sua matrícula, na verdade. Você precisa fazer a sua matrícula na nossa formação completa de Revit. Beleza? Então vamos lá. Vamos encerrar essa aula agora. E é isso. A nossa parte prática da aula 4 finaliza agora. E agora a gente está encerrando essa aula que, para mim, foi uma das melhores aulas desse curso gratuito. Sério. O conteúdo que você está tendo aqui, meu amigo, você não vai ter em lugar nenhum de forma gratuita. Então, aproveita, coloca em prática, recomenda para os teus amigos e faz o seguinte. Na próxima segunda-feira, se você quiser dominar o Revit com o meu acompanhamento, esteja presente, faça a sua inscrição, porque vai ser lá onde eu vou te levar para um nível totalmente diferente, para um nível muito acima, beleza? Então, nos vemos amanhã na aula de número 5.